A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso grupo Amando com Excelência. Eu sou o Edson da Juliana. Eu sou a Juliana do Edson. Somos casados para sempre. E hoje o assunto que vamos falar é empatia. Hoje é falar com empatia. O que é falar com empatia? É se colocar no lugar do outro. Isso no nosso dia a dia, casais, vai fazer toda a diferença. Falar com empatia ou se colocar no lugar do outro é importante não só no casamento, mas no nosso convívio na igreja, no nosso convívio no trabalho, no convívio na escola, na faculdade, aonde que você vai com a sua família. Então é muito importante você se colocar no lugar do outro. Mas hoje nós estivemos pensando a respeito disso, o quanto é importante, né? Você pensar assim, vou falar? Posso falar? O que eu falar vai entristecer o meu cônjuge? O que eu posso pensar no dia de hoje? O que eu falar, o que eu fizer e fizer com o Edson, eu gostaria que fizesse comigo? Então isso é se colocar com empatia, se colocar no lugar do outro. Então é sobre isso que nós devemos falar hoje. Amém, irmãos? Nós estivemos pensando, nós estávamos olhando, irmãos, uma pesquisa que fala o seguinte, que pessoas que se relacionam com empatia, os relacionamentos são muito mais duradouros. Se você tem uma amizade que às vezes a pessoa vem te contar algum problema, alguma coisa que ela estiver passando, se você tá ali prestando atenção, se você tá ali ligado no que a pessoa tá falando, com certeza sua amizade vai ser muito melhor do que aquela que vai estar ouvindo e vai falar, poxa, que bobeira, né? Pra que ela tá me falando isso? Tô aqui perdendo meu tempo. Então, a gente precisa em todos os nossos tipos de relacionamento, principalmente no nosso dia a dia com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, na nossa casa. Para que em nome de Jesus, irmãos, a casa que nós temos se transforme em lar. Lar é um lugar onde a gente fica ansioso esperando, ansioso em querer estar. Lar é onde tem pessoas que amamos, pessoas que vão estar sempre ali nos apoiando. Então a gente precisa transformar a nossa casa num lar. E para isso é preciso se colocar no lugar do outro. E uma das coisas que nós estávamos pensando, irmãos, às vezes, né, o nosso cônjuge ou os nossos filhos, né, eles nos contam algo que você acabou de contar. Por exemplo, o Jim me contou algo que para ele foi difícil no seu dia a dia, aconteceu alguma coisa com ele, ele vai e fala comigo, aí eu falo, Jim, que besteira, tô o dia todo te esperando, você tá me falando isso? Não me coloquei no lugar dele. Isso para ele era conflito, isso para ele era difícil. Será que é tão difícil nos colocarmos no lugar daquele que amamos? Vamos parar para pensar. Às vezes eu falo assim, eu só vou amar, só vou me dedicar ao Edson se ele me amar, se dedicar a mim. Não é bacana, eu não estou agindo com empatia. Porque quando eu amo o Edson, trato ele com todo carinho, cuido dele, eu estou tratando ele da forma como eu desejo, no meu interior, no meu íntimo ser tratado. Verdade. Né? Então, assim, a gente estava pensando, aí a pessoa fala, o outro... E nós estivemos pensando também a respeito de empatia, irmãos, que empatia é diferente de simpatia. A simpatia é você ser simpático. Quando uma pessoa te conta alguma coisa, você fala assim, não, vai dar tudo certo, legal, tudo bem. Mas a empatia não, a empatia muitas das vezes você conta algo para alguém e a pessoa fala assim, não, pode contar comigo. Aí está sendo empático. Está sendo empático. Com certeza ele está se colocando no lugar do outro, né? Ele está vendo a sua dificuldade realmente, o que você realmente pode contar com ele. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Quando eu perdi a minha mãe, às vezes tem pessoas que chegam perto de você e falam, eu sinto muito. Mas tem aquelas que no momento de velório chega perto de você e fala, olha, pode contar comigo. Essa pessoa pode ficar horas ao seu lado sem dizer uma palavra, mas ela se colocar no seu lugar, ela mostrar que a sua dor também está sendo a dor dela, ela se colocar no seu lugar faz toda a diferença. Com certeza. Como que é importante isso?
né? Às vezes você não passou por isso, glória a Deus, mas como é importante, né? Então muitas vezes a gente fica pensando mesmo numa situação dessa, o que eu vou falar para a pessoa? Às vezes você não precisa falar nada, você precisa estar ali, se colocar no lugar, pensar como que seria se fosse comigo, né? Então assim, isso faz toda a diferença. E também outra coisa, vamos elogiar mais, né, Jim? Elogio é legal, né? É ótimo elogio. Quem não gosta de receber elogios? Todos nós, eu, você, Juliana, gosta de receber elogios. Todos nós gostamos de receber elogios. E muitas vezes o elogio precisa vir de dentro de casa. Sim, o elogio de dentro de casa faz muita diferença na nossa vida. Com certeza. Você elogiar a sua esposa, elogiar os seus filhos. Ah, cheguei hoje em casa, a casa tá arrumadinha, tá limpa, tá... Elogie. Ah, isso é bacana. É bacana. Isso A é sua esposa bacana. tem certeza que ela vai amar você elogiar. Ou até você, esposa, né? A esposa chegou, você varreu, né? Com aquele seu cuidado. É muito bacana, a esposa elogia, se coloca no lugar do outro, ama com excelência, esse é o nosso título. Quando Deus tocou no nosso coração para que tivesse colocando esse nome, porque as pessoas precisam amar com excelência, e se colocar no lugar do outro é ser excelente, é você, sabe, se diminuir para que o outro cresça. Isso é muito bacana, né? E outra coisa também que nós vamos estar falando aqui, né? Antes de você falar algo que vai machucar ou ferir, se coloque no lugar da pessoa. Será que eu vou gostar que ela falasse isso comigo? Não vai ser legal. Isso vai me ferir. Então, já que vai me ferir, eu não vou falar isso para ela. Que muitas coisas, às vezes, que nós falamos um pro outro dói, né? Machuca. E depois que nós falamos, a palavra já saiu por nossa boca, não tem como você pegar mais. E por isso devemos ter muito cuidado quando falarmos alguma coisa que vai ferir o outro. O cônjuge, o nosso cônjuge principalmente. Tem que ter muito cuidado com o que vamos falar. Mesmo naqueles momentos que você está meio nervoso. Pense. Ou até mesmo quando os filhos, né, irmãos, chegam em casa, né? E eles estão com dificuldades na escola. Às vezes nos esquecemos que já estudamos. Às vezes nos esquecemos que já tivemos 11 anos, que já tivemos 6 anos, que você tem um filho às vezes que é adolescente, que chega, né, às vezes teve a sua primeira namorada, aí fala pra você assim, mãe, meu namorado terminou comigo, aí pra ele, pro adolescente, o mundo acabou. Porque ele não é igual a mim e a você, que às vezes estamos passando por situações, já passamos por situações e superamos, e eles não sabem isso, né? Então, às vezes o filho vem contar esse tipo de situação, tem pai que fala assim, eu quero nem saber. Ih, cara, para de bobeira, você vai ter mais de 1000 namorados. Não é assim, ele não quer ouvir isso. Sabe por quê? Porque ele não passou pelo que você passou, ele não tem as experiências que você tem. Ele estava esperando de você, falando assim, filho, você vai conseguir, você vai superar, eu já passei por isso, sabe? Não se colocar como super-herói, acima. Quando a gente se coloca acima, as pessoas nem contam as coisas pra gente, né? E esse momento que ele chega perto de você para contar algo, ele quer receber ele quer a tua ajuda, ele quer receber teu elogio, ele quer receber teu apoio. Nós, como pais, devemos fazer a diferença para os nossos filhos. É verdade. Então, irmãos, essa é a dica que nós temos para hoje. Esperamos que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração. Amém. Se coloque no lugar do outro. Faz toda a diferença. Se você falou algo que depois você parou, pensou e viu, poxa, não foi legal, eu magoei aquela pessoa que eu amo, pede perdão. É difícil perdoar? Perdoa, pede perdão, fala, me perdoa, isso que eu falei pra você. Mas se coloca no lugar do outro a todo momento. Permita que o Espírito Santo adentre o seu coração. E se você às vezes no dia de hoje falou algo que magoou aquela pessoa que você ama, fala, me desculpa. Você não vai deixar uma simples palavra, me perdoe, me desculpa, parar, né, toda a bênção que o Deus tem para derramar sobre a sua casa, sobre as nossas casas. Então, lar é lugar de bênção.
haja com empatia, fale com empatia, se coloque no lugar do outro, seja um só. Amém? Amém. Um grande abraço para vocês. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo sábado.